Lembre-se do que eu disse no início deste capítulo. Atenção plena e meditação védica não são a mesma coisa. Na tradição védica, meditação tem a ver não com manter, mas com relaxar o foco, para que a mente e os pensamentos possam naturalmente relaxar, resultando em mais foco e clareza. Os rishis dizem que não há necessidade de rotular ou monitorar seus pensamentos. E mais importante, você não precisa se concentrar. A palavra em sânscrito para meditação é dhyana. Dhya significa focar, prestar atenção, concentrar-se. E na é a negação do foco, da atenção, da concentração. É um estado sem foco ou de foco aberto, sem concentração, sem mente, não mais mente. Esse estado sem foco é algo que já fazemos naturalmente. A mente naturalmente divaga e perde o foco quando precisa repousar. Utilizar essa técnica natural para expandir o foco no processo de tornar-se consciente tem muito mais valor e exige muito menos esforço do que tentar direcionar o foco. Quer pratiquemos atenção concentrada ou nenhuma atenção concentrada. Ambas as estradas levam ao mesmo lugar. A diferença é quão longa e árdua será a jornada. A meditação, no sentido yógico, se resume a qualquer prática ou atividade que conduza os sentidos, juntamente com a mente, a estados mais calmos de consciência. Repare que eu usei as palavras natural e sem esforço, nada de forçar, disciplinar, insistir. Ao usar ferramentas que estão fora da mente, podemos simplesmente permitir que os sentidos se aquietem para que a mente se aquete. A maneira de fazer isso é muito simples. Deixe a mente devagar, pensar. Convide-a a pensar. Dê-lhe permissão para ela fazer o que quiser. Não faça nada diferente com sua mente. Apenas seja. Trabalhar mentalmente para quietar a mente é um paradoxo. Você força a barra quando o objetivo é que a mente não faça nada. O objetivo é trabalhar menos, pensar menos, fazer menos e conseguir mais. Aqui está o meu conselho para você. Pare de tentar, pare de trabalhar, pare de se esforçar e pare de controlar. Dê uma pausa à sua mente. Você não precisa nadar contra a corrente, nem se agarrar à margem do rio por medo de ser arrastado pela corrente de pensamentos e emoções, como os Beatles, que praticavam a meditação transcendental. Disseram: desligue a sua mente, relaxe e flutue rio abaixo. A mente irá fluir naturalmente em direção a águas mais profundas, se você simplesmente permitir. Quando a mente relaxa e o pensamento se acalma, inclusive o processo de monitoramento, rotulagem e foco, a consciência naturalmente se expande. À medida que nos movemos para além dos processos de pensamento controlados, a mente segue para estados mais profundos de relaxamento, até se fundir ao oceano da pura consciência. A partir desse lugar, a força vital dispara, e novamente, quando há mais energia, você fica naturalmente consciente. Não precisa sequer tentar. Nós chamamos isso de consciência sem esforço. Quando a mente está relaxada, você fica no momento presente. Não é necessário tentar ser assim. Você apenas é. É a sua natureza. Você já viu como um recém-nascido é consciente e alerta? Estar consciente não é uma ação, é apenas um estado de ser. Nascemos assim, mas essa verdade fica encoberta por camadas e camadas de atividade mental. A meditação é uma prática para se liberar dessas camadas,
de maneira que você, consciência, possa brilhar. Estar atento ou consciente não é uma ação, mas a nossa natureza mais profunda. Descasque as camadas da mente e você verá que o que resta é a pura consciência. Há milhares de anos foram codificados nos textos védicos como parte de um roteiro mais abrangente para gerenciar a mente, ferramentas de fora da mente para aumentar a consciência. Práticas respiratórias controladas e dhyana não exigem meses e anos de trabalho duro. Você verá os benefícios imediatamente. Quando falo de respiração e meditação, estou falando sobre usar a respiração como um exercício, não monitorá-la. E não me refiro à meditação no sentido de concentrar a atenção com esforço mental. O estilo de meditação que ensino e pratico é uma técnica do Vedanta conhecida como meditação Sahaj Samadhi, ou meditação natural sem esforço. É uma técnica simples e eficaz, próxima da meditação transcendental, na qual o praticante transcende, sem esforço, a mente controlada, a mente rotuladora, julgadora, pensante, para alcançar o estado de pura consciência. Mas primeiro, começaremos com a respiração, como mostra a antiga ciência do Vedanta. Assim como a neurociência moderna, a respiração tem um impacto direto sobre nosso estado mental, mas não é uma faculdade da mente. A respiração não viaja apenas pela superfície da mente, mas por toda ela, movendo-se da mente controlada, do intelecto e da memória até os sistemas subconsciente e inconsciente, do ego, até a própria fonte de todo pensamento e emoção no oceano da consciência. Usamos um processo físico para criar mudanças no nível mental. Existe uma maneira rápida, simples e fácil de estar não apenas consciente, mas também calmo e energizado. O segredo está literalmente debaixo do seu nariz, a respiração. Só que não se trata de monitorar a respiração, mas de usá-la. Qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou ao mundo? E qual é a última coisa que fará quando sair dele? A resposta para ambas as perguntas está bem debaixo do seu nariz. A primeira coisa que você fez foi inspirar profundamente, e é certo que o último ato de sua vida será expirar. A respiração é algo tão óbvio que nós nem sequer lhe damos valor, mas pare para pensar sobre ela por um instante. Respirar é a coisa mais importante que fazemos diariamente. É a própria vida. É a faculdade que nos mantém não só vivos, mas ativos, e indo atrás de tudo que consideramos mais importante. Certamente, algo tão crítico para nossa existência deve ser mais do que uma função mecânica passiva. E na respiração, está o segredo da própria vida, o segredo para mudar o estado de nossos pensamentos, emoções, percepção e vitalidade. O único problema é que ninguém nunca nos ensinou a utilizar o seu poder. A respiração é a ferramenta mais simples e eficaz para liberar a mente. Não apenas precisamos aprender como usá-la. É impressionante pensar que, na correria frenética de nossa vida cheia de exigências, nos esquecemos de respirar e, como resultado, perdemos o contato com a nossa maior fonte de energia. Quantas vezes você se pega prendendo a respiração durante momentos de estresse? Acontece com tanta frequência que nem percebemos, mas não há dúvida de que isso tem um impacto enorme em nossos pensamentos, emoções e em nossa maneira de enxergar as coisas. Por sorte, os rishis sabiam que o segredo para dominar a mente era elevar nossa força vital inata
introduzindo o ritmo natural da respiração. Eles entenderam que quando as tensões da vida nos tiram do eixo, isso cria ritmos caóticos dentro de nós e sentimos uma sensação de desconforto e descontentamento. A mente divaga, oscilando entre preocupações sobre o futuro e arrependimentos do passado. Percebemos que não estamos totalmente vivos ou desfrutando da vida no momento presente, aqui e agora. Um conjunto específico de técnicas para explorar o poder da respiração é a ferramenta mais importante que a ciência dos rishis de melhoria de vida nos legou. E o mais incrível sobre a respiração é que é uma atividade física, como a ginástica, que qualquer um pode fazer, mas que não exige nenhum foco, concentração ou manipulação dos pensamentos e da atividade mental. Respirar é a forma mais rápida e simples de reduzir o estresse e mudar naturalmente a maneira como você pensa, sente e age. É a chave mestra para desbloquear o potencial de todo o seu sistema. Ao praticar a respiração, você ficará surpreso com a rapidez com que o tempo passa e com o benefício instantâneo, não apenas em se energizar, mas em se tornar mais presente e consciente. O grande segredo antigo é este. Há um interruptor para desligar a mente, e esse interruptor é a respiração. Os textos védicos descrevem, em detalhes surpreendentes, o que os cientistas só descobriram recentemente, que a respiração age como uma espécie de painel de controle do sistema nervoso. É o único meio de que dispomos para desativar a resposta ao estresse que surge no sistema nervoso simpático, a resposta de luta ou fuga, e ativar o sistema nervoso parasimpático, a resposta de descanso, relaxamento e rejuvenescimento. Usando apenas a respiração, podemos sair do modo de sobrevivência do sistema simpático e passar para o modo próspero do sistema parasimpático. Passamos a maior parte da vida operando a partir do sistema simpático, que, embora seja um grande consumidor de energia, não é inerentemente mau. Na verdade, ele é essencial para a nossa capacidade de lidar com as circunstâncias da vida. Se você estiver sendo perseguido por um leão, essa resposta de luta ou fuga vai salvar a sua vida. Mas quando o interruptor simpático fica preso na posição ligado, você responde às menores coisas como se um leão o estivesse perseguindo. Nesses momentos, você está operando a partir do cérebro límbico, reagindo a partir do passado negativo, não com uma mente clara e calma, apoiada no presente. Você adota uma mentalidade de resistência e evasão, focando no negativo e enxergando tudo a partir da perspectiva do copo meio vazio, que discutiremos mais a fundo depois. Seu sistema está liberando poderosas explosões de energia e hormônios, como a adrenalina, para ajudá-lo a escapar do leão imaginário. Como resultado, você está queimando toda a sua força vital. O problema aqui é que nossa biologia não acompanhou a vida moderna. Quando ouvimos o alerta de um e-mail chegando, quando notamos que estamos alguns minutos atrasados para uma reunião, quando levamos uma fechada no trânsito ou lemos manchetes de notícias preocupantes, agimos como se estivéssemos sendo perseguidos por um leão. Quando não conseguimos encontrar o telefone ou a carteira, nossos sistemas registram isso como uma ameaça à nossa sobrevivência. O cérebro é simplesmente incapaz de distinguir entre algo que está realmente acontecendo e algo que apenas imaginamos. Em ambos os casos, a reação química é de medo. Mais rápido que um piscar de olhos, milhares de sinais químicos atravessam o cérebro,
colocando o sistema nervoso em estado de alerta máximo e desencadeando respostas físicas numa bola de neve. Coração acelerado, palmas das mãos suadas, pupilas dilatadas, músculos tensos e respiração rápida. Isso se torna outro círculo vicioso. Acontece algo que desencadeia um pensamento negativo. O pensamento cria uma emoção que cria um conjunto de sensações físicas que geram um padrão respiratório específico que recria pensamentos semelhantes. Esse é o ciclo do que chamamos de karma, a escravidão ao passado, em que criamos a mesma resposta de novo e de novo. Então, como diabos podemos rompê-lo? Dizer a si mesmo para se acalmar não mudará seus pensamentos e emoções. O que você pode mudar é a sua respiração. Este é o segredo de ouro. A respiração é a única parte da resposta de luta ou fuga que podemos controlar. Então é isso que usamos para romper o ciclo. É o único mecanismo que está ligado tanto ao sistema simpático quanto ao parasimpático. Um processo que ao mesmo tempo é automático e sobre o qual você tem algum controle. Ele acontece sozinho se você não prestar atenção, mas também pode ser conscientemente manipulado para reiniciar e reequilibrar todo o seu sistema. A maneira como funciona é muito simples. Quando muda conscientemente o padrão da sua respiração, você muda o que está acontecendo na sua mente. Ao acalmá-la, acelerá-la, prendê-la, soltá-la, inspirar depressa ou expirar com força, ao mudar sua respiração de qualquer forma, você muda seus pensamentos e emoções. Você muda as sensações físicas que estão sendo interpretadas pelo seu sistema neurológico e dando origem a certas respostas mentais. O que sabemos é que quanto mais longa e suave a respiração, menos lacunas há nela e assim mais conscientes, calmas, controladas e dinâmicas são nossas faculdades mentais. Quanto mais tempo você consegue reter o fôlego, mais seus processos de pensamento mudam em direção à resposta parasimpática, de calma e relaxamento, a qual por sua vez altera suas emoções. Esse processo também muda as suas sensações físicas, que alteram ainda mais as mensagens disparadas em suas sinapses. Um círculo virtuoso. Quando você respira num ritmo tranquilo, envia um sinal para o sistema nervoso entrar no modo de descanso e relaxamento. As glândulas suprarrenais param de liberar hormônios do estresse, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e o sistema nervoso parasimpático assume o controle. Com a resposta fisiológica ao estresse desligada, pensamentos e emoções negativos começam a se dissipar. Você passa então a conservar e até mesmo ganhar energia. Essa não é apenas uma boa ideia, é um fenômeno muito real e poderoso. Pesquisas sobre os efeitos das práticas de respiração do yoga, como as descritas nos Vedas, mostraram quão eficaz e rapidamente elas são capazes de romper o ciclo do estresse ao reequilibrar o sistema nervoso. Cientistas que estudaram o Sudarshan Kriya, a série de técnicas de respiração que venho ensinando nas últimas 3 décadas, descobriram que essa prática reduz os níveis do hormônio do estresse, melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico e diminui ou elimina sintomas de ansiedade, depressão, TEPT e vícios. A respiração age como o que os herbalistas chamam de adaptógeno. Ela ajuda o corpo a se adaptar melhor ao estresse, de modo que os processos físicos e mentais em todo o sistema
possam retornar a um estado de harmonia e homeostase.